O que nos levou a escolher o Tetris como projeto prático da disciplina de programação orientada a objetos? Inicialmente, foi o desafio técnico, em que envolveria a manipulação de matrizes, o gerenciamento dos estados dos elementos que compõem o jogo e também, é claro, a própria lógica do jogo, que contaria com a implementação de uma engine, ou seja, de uma estrutura que rege o desenvolvimento do jogo ao longo do tempo de execução dela. Segundamente, nós entendemos que o Tetris seria uma boa plataforma de aplicação dos conceitos de programação orientada a objetos, do tipo herança, polimorfismo, relacionamento entre as classes, mas não só isso, a compartimentalização dos elementos que fazem parte do nosso projeto, ou seja, a separação parte por parte de tudo aquilo que compõe o jogo, o que nos permite levar ao escalonamento do nosso projeto, ou seja, que a partir das coisas simples nós construíssemos algo funcional e que em sinergia daria luz a esse jogo, e que acontece interação constante entre as diferentes classes. E por último, mas também muito importante, foi como uma homenagem à própria história da computação, em que a gente seria capaz de recriar um jogo clássico que remonta aos anos 80 no contexto da União Soviética. Em resumo, Tetris seria uma forma excelente de a gente aplicar os conhecimentos teóricos de uma forma prática e divertida, mas também altamente gratificante e educativa. Falando das etapas de construção do jogo, nós temos três principais etapas, que é o mapeamento de funções, a implementação do código e as correções de bugs. Agora, falando especificamente do projeto prático 1, que foi a primeira entrega, nós precisávamos surgir com o código, né? Não tínhamos nada, então a gente mapeou que seria necessário funções para rodar o jogo, funções para movimentar as peças, para rotacionar essas peças, para checar possíveis colisões e principalmente funções para criar o tabuleiro e as peças e assim por diante. Quando foi hora de implementar esse código, nós utilizamos matriz para criar o tabuleiro e as peças, porque isso permitiria que a gente tratasse esses itens do nosso código como um eixo, através de um eixo de coordenadas. Então, isso facilitaria tanto no momento prático, para o projeto prático 1, quanto para o projeto prático 2. A gente também utilizou um sistema de coloração para imprimir no terminal, e a gente fez isso utilizando o Enum. A gente organizou o jogo principalmente na função engine, mas também a função run, que arruma os frames e tudo mais. E na hora de corrigir os bugs, a gente teve que corrigir principalmente na função que limpa uma linha cheia e a simulação das peças, para garantir que elas não estavam sumindo do tabuleiro e tudo mais. Nesse projeto prático, a gente teve um porém, que é um acréscimo de uma etapa que a gente chamou de funções testes. Como para essa entrega a gente não tinha a ferramenta da interface gráfica, nós precisávamos mostrar que estávamos chegando em algum lugar, construindo alguma coisa que seria possível jogar, só que a gente não tinha input do terminal, não tinha a possibilidade de abrir uma janela do jogo, então a gente resolveu criar funções que testariam a movimentação, a rotação, checariam colisões, apagariam linhas. Então, é para mostrar que, olha só, nós temos alguma coisa e sabemos para onde nós estamos indo. Quando se trata do projeto prático 2, agora já com a ferramenta da interface gráfica, nós mapeamos novamente outras funções para produzir, né, que seriam necessárias, e nós vimos que nós precisaríamos criar uma janela para o jogo quando rodasse e compilasse, aparecesse essa janela, um botão de saída para o usuário ter a opção de parar de jogar quando ele bem entendesse, o placar de pontuação para mapear mais ou menos como é que ele estava indo. Então, na hora de implementar isso tudo, nós utilizamos principalmente Swing, mas especificamente a classe JButton para a criação do botão, e os objetos JLabel para imagem visual, para trazer as imagens dos bloquinhos e tudo mais.
A gente utilizou também o input do teclado, que agora permitiria que o usuário rotacionasse e movimentasse a peça bem de acordo com o que ele quisesse para o jogo que ele estava fazendo, né? E na hora de corrigir os bugs, a gente tinha a questão do tamanho, do posicionamento, dos aspectos visuais, para garantir que estavam todos bem alinhados. Novamente, os blocos movendo no tabuleiro, para garantir que, como a gente mudou um pouco o código, não alterou muito o funcionamento do nosso jogo. E como nós temos agora um jogo funcional que funciona na prática, nós julgamos que não era necessário funções testes. Bom, falando um pouquinho das funcionalidades do nosso jogo, né? Então, em um primeiro momento ali, relativo ao projeto prático 1, a nossa intenção era construir todas as classes e os métodos essenciais para que o jogo rodasse, para que toda a lógica do jogo estivesse correta e funcionasse. Então, todas as questões relativas ali à peça, ao tabuleiro e à engine foi o nosso foco. Então, métodos relacionados à peça, toda a questão de movimentar ela no tabuleiro, gerar randomicamente essa peça no topo do tabuleiro e também rotacionar ela, também questões relativas ao tabuleiro, então mostrar a peça no tabuleiro, limpar o tabuleiro, deletar uma linha que já foi totalmente preenchida e também ir atualizando esse tabuleiro ao longo do tempo enquanto o jogo roda, né? E também ali questões relativas à engine que roda o jogo, então um método que propriamente roda o jogo, toda a questão de verificar colisões entre as peças, né, os bloquinhos, e também questões relativas à queda rápida, foi o que a gente construiu nesse primeiro momento. Bom, então para o projeto prático 2, a gente já tinha toda a dinâmica do jogo funcionando, porém faltava a construção da interface gráfica, que no nosso contexto aqui tem um papel primordial, porque é com ela que o jogador vai conseguir perceber, né, as ações que ele está tomando sendo refletidas ali no jogo, na tela do jogo. Então a gente manteve toda a questão da dinâmica do jogo, então relativas ali à peça, ao tabuleiro e à engine, adicionando agora as questões relativas à interface gráfica. Então nós temos 3 elementos principais que constroem a interface gráfica do jogo como um todo. Então, primeiramente, né, ali a janela que cria a tela do jogo com os espaços para o tabuleiro, para os botões, alguns textos e legendas. E também onde nós temos a definição ali das teclas que permite o usuário interagir com o jogo, né, rotacionar a peça, enfim. Depois nós temos toda a criação visual dos blocos, né, então toda a questão também de definição das cores deles. E por último, também a construção visual ali do texto onde está o sistema de pontuação, que exibe a pontuação para o jogador enquanto, né, enfim, o jogo está acontecendo. Agora falando um pouquinho dos desafios que a gente encontrou enquanto fazia o jogo do Tetris, a gente pode dividir os desafios em 3 tópicos principais, sendo eles a representação do jogo, a lógica de jogo e a representação gráfica dos elementos do jogo. Então agora eu vou falar um pouquinho dessas 3 partes. Primeiramente, o desafio que a gente encontrou foi, a gente tem o Tetris, que é um jogo que todo mundo conhece e sabe como é que funciona, mas no código, como que a gente representa ele? Como que as peças, e mais especificamente as células das peças e do tabuleiro se relacionam, e como que a gente vai colocá-las dentro do código de forma organizada, que seja fácil fazer as contas para saber as posições dela e tal. E pensando nisso, a gente decidiu que o melhor seria fazer uma matriz 2x2 para guardar essas peças e o tabuleiro em si. Visto, né, que o jogo é do Tetris, a gente tipo, já sabe que é um grid, então a melhor maneira de guardar ela seria numa matriz 2x2. Como a gente pode ver, por exemplo, a peça L, a gente tem uma matriz 2x3, que o 0 representa um espaço vazio e o 1 representa o espaço cheio dela. E a matriz tabuleiro seria meio que o conjunto de todas as peças num espaço vazio. Então, agora que a gente já tem a representação do jogo no código, talvez o maior desafio que a gente teve foi como expressar a lógica do jogo, né, a lógica do Tetris que todo mundo conhece, dentro do código. Ou seja, a gente teria que fazer uma engine de jogo para que a cada frame atualizações acontecessem e as peças pudessem ser dinâmicas, ou seja, se mover, rotacionar
das maneiras que a gente quis que elas fizessem. Então, o que a gente fez foi cada frame acontecia, né? Então, o nosso código rodava, fazia todos os cálculos e depois ele esperava um certo tempo. No caso, esse tempo é pré-determinado para dar a impressão que cada frame aconteceu em tantos segundos. Ou seja, a gente, com o uso da função wait, consegue simular, por exemplo, uma engine rodando a 60 FPS ou tantos FPS que a gente queira, no caso, visto que o código roda muito mais rápido que essa função. Então, essa foi a nossa solução, além do que a dinâmica das peças foi relativamente simples, porque como elas são matrizes 2x2, a, a translocação e a rotação delas é questão de algumas contas matemáticas. Então, por último, a gente tem a representação gráfica do nosso Tetris. Já que a gente já representou no código como matrizes os blocos construtores do Tetris e já fez a lógica por trás do jogo, a gente precisou apenas colocar esses elementos abstratos numa Visual GUI, né? A gente usou o Swing e com isso a gente, de modo simples, conseguiu transladar tudo do código para o visual. A gente fez isso com os elementos simples do Swing, por exemplo, os blocos construtores das peças são apenas de labels com image icons que representam as células das peças e do tabuleiro. E a cada frame a gente atualiza todos os elementos do swing, assim dando essa ilusão de movimento das peças e tal. A gente, no caso, não utilizou nenhuma animação própria, tudo é o elementos do swing sendo atualizados a cada frame.